Alguém me mandou mensagem dizendo que ficou com dúvidas na hora de resolver esse exercício aqui dessa semana. Está pedindo para vocês encontrarem a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Aqui, ele não colocou medida de nada. Então, você não sabe quanto que mede, tá? Então, você tinha que fazer o que aqui? Atribuir medidas aleatórias. Você vai inventar aí uma medida para cada parte, tá? O que eu sei? Ó, que eu tenho um retângulo grandão e esse retângulo foi dividido em 4 retângulos de tamanhos diferentes. Esse retângulo grandão tem essa largura aqui, ó, que é a mesma medida dessa. Então, essa largura aqui é a mesma medida dessa largura aqui, certo? Eu vou dizer, então, que essa largura aqui mede A. Já que ninguém me falou, eu vou inventar aqui umas medidas para ela. Então, se aqui é a A e a largura, essa largura aqui é a mesma dessa, então aqui também mede A, certo? Aí eu vou falar que aqui, ó, mede X, aqui mede W, aqui mede X, W, Y, aqui mede Z, tá? Valores que eu inventei. Se essa base aqui é igual a essa, então se aqui em cima mede X, aqui também mede X, aqui também mede W, aqui mede Y, aqui mede Z. Assim como cada largura aqui, ó, mede... Se aqui mede A, aqui também mede A, aqui também mede A, aqui também mede A, tá? O que ele está pedindo? Para a gente encontrar a área total da figura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar a área de cada parte da figura, porque elas têm medidas diferentes e eu não sei quanto que é, né? Está tudo por incógnita. E aí, depois, eu escrevo isso em forma de uma soma. Então, esse retângulo aqui, ó, ele mede X de base e A de altura, né? Então, a base é X, a altura é A. Para eu achar a área de um retângulo, eu multiplico a base pela altura. Então, isso aqui vai ficar XA. Essa é a área desse retângulo, XA. Esse outro retângulo aqui tem a base medindo W e a altura medindo A. Base vezes altura vai dar WA. Esse outro aqui tem Y de base e A de altura. Y vezes A, YA. E esse aqui, Z vezes A, ZA. Então, eu achei a área de cada um dos retângulos. O primeiro retângulo, a área é XA. O segundo é WA. O terceiro é YA. E o quarto é ZA. Certo? Aí, para eu saber a área total disso daqui, eu vou somar, né? A área do primeiro com a área do segundo com a área do terceiro. O que tem aqui em todas as figuras? A letra A, ó. Então, o A aparece nessa área, aparece nessa área, aparece nessa e aparece nessa. Então, o A é o fator comum. Então, eu vou colocar ele em evidência. E vou colocar o restante dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer? XA dividido por A dividido por A, lembra? Conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui é 1, aqui é 1, 1 menos 1 dá
0. E todo número elevado a 0 é 1. Então, vai sobrar A dividido por A dá 1. 1 vezes X, né? Porque ele está multiplicando aqui com X, dá X. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. WA dividido por A, o A vai sumir, vai sobrar o W. Mais YA dividido por A, dá Y. E ZA dividido por A, dá Z. Então, a área total dessa figura aqui é o valor da largura, que é A, vezes a soma das bases desse retângulo. Quanto vale cada base? Ah, esse pedaço vale X, esse pedaço vale W, esse vale Y, esse vale Z. Se dissesse que o X vale 2, o Y vale, o W vale, sei lá, 1, o Y vale 3, o Z vale 5 e o A vale 4, o que você ia fazer? 4 vezes a soma desses valores. Mas como ninguém disse pra gente quanto que vale cada letra, a área vai ficar representada dessa forma aqui, ó, na forma fatorada. Certo? Eu preciso colocar X, W, Y, Z, Silvana? Não, você coloca a letra que você quiser aí. O que você tem que ter em mente é que a largura de todos tem o mesmo valor. Porque eles estão todos dentro de um retângulo grandão. Então, a largura de todos é a mesma. O que muda é a base de cada um. Então, você vai colocar valores diferentes para cada base. Tá? Mas a largura é a mesma. Certo? Alguma pergunta sobre? Não. Não? Não. Aí, na 2.2, ele disse assim: junte-se a um colega e fatore as expressões. Então, a letra A é 3x mais 6y. Bati o olho aqui. Que eles têm alguma coisa em comum? A letra não, ó. Uma é x, outra é y. São diferentes. Porém, o 3 e o 6, o que eles têm em comum? Tabuada. São múltiplos de 3. Isso. Então, o comum é o múltiplo de 3. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. E aí, eu vou pegar cada um dos termos e vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. X não dá para eu dividir por 3, porque eu não sei quanto que é o X, eu copio. Né? Então, isso aqui vai dar 1x. Mais 6 dividido por 3 dá 2, copio o y. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes x mais 2y. Isso é a forma fatorada. Apesar de agora não estar fazendo muito sentido, vocês vão ver que isso vai facilitar e muito a vida de vocês na hora de resolver a equação, tá? Olha a letra B, ó. AB mais 2AC. O que eles têm em comum? O A. Então, eu vou colocar o A em evidência. AB dividido por A, sobra B. Mais 2AC dividido por A, 2C. Letra C. 4AB menos 6A. Aqui eles têm duas coisas em comum. O A, que aparece nos dois termos, e 4 e 6 são múltiplos de 2. Então, eu vou colocar o 2 e o A em evidência. 4 dividido por 2, 2. A dividido por A, sumiu o A. Conservo o B. Menos dividido por mais, menos. 6 dividido por 2, 3. A dividido por A, sumiu. Isso aqui é a forma fatorada. Letra D. 5xB mais B mais 5yx
mais y. Ó, eu tenho um par de polinômio aqui, né? Um par de termos aqui e um par de termos aqui. Nesse primeiro par, o que eles têm em comum? O b. Então, eu vou colocar o b em evidência e vou fazer, ó, 5xb dividido por b, 5x, mais b dividido por b dá 1, né? Porque, ó, b dividido por b é b elevado a 1 menos 1, que aqui é como se fosse 1, que dá b elevado a 0. E b elevado a 0 é 1. Então, eu coloquei o 1 lá. Mas, aqui, o que eles têm em comum? O y. Então, eu vou colocar o y em evidência. 5yx dividido por y vai dar 5x. Mais com mais vai dar mais. Y dividido por y dá 1. O que aconteceu aqui agora? Ó, esse termo e esse são comuns. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os de fora, que é b mais y, e a soma deles eu multiplico com 5x mais 1. Porque assim eu faço uma multiplicação só. Senão eu teria que fazer o quê? Vamos supor que o b é 3. Aí eu teria que pegar 3 vezes o resultado do que está aqui dentro, mais o y é 2. 2 vezes o mesmo resultado que está aqui dentro e depois somar. Como esses de fora estão multiplicando pelo mesmo número, então é só eu somar os de fora e multiplicar uma vez só. Não preciso de multiplicar 2 vezes. Então, aí eu faço o agrupamento novamente. Deu para entender, gente? Sim. Sim. Ótimo. Aqui está pedindo para vocês escreverem na forma fatorada essa expressão algébrica que representa a área total da figura. Então, a área total é a soma da área desse retângulo, mais a área desse, mais a área desse, mais a área desse, certo? Então, primeiro, o que eu vou ter que saber aí? Qual é a área de cada um? O verde tem y na base e k na altura. Então, para eu achar a área dele, eu vou multiplicar os dois. Então, a área do verde vai ser ky, k vezes y. Do vermelho, vai ser zk ou kz, tanto faz. Do amarelo, xy ou yx, a ordem não altera. E o azul, x vezes z. Pronto, agora para eu saber a área total, eu tenho que somar todas as medidas, né, da área de cada um. Então, eu vou somar xz mais xy mais ky mais zk. Aí, vou olhar aqui nesses dois primeiros. O que eles têm em comum? O x. Coloco o x em evidência e faço, ó, xz dividido por x, sobra z, mais xy dividido por x, sobra y. Aqui, tem k aqui e k aqui. Então, eu coloco k em evidência e vai sobrar o que aqui? Y mais z. Ou z mais y, tanto faz. Concorda que quem está aqui dentro do parênteses é a mesma coisa? Y mais z e z mais y é a mesma coisa, né? Se quiser até organizar aqui, pode, ó. X é igual a x vezes y mais z mais k vezes y mais z. Se preferir, pode organizar. O que eu faço agora? Pego os de fora, x mais k, e multiplico com a soma de y mais z. Pronto, essa é a área total dessa figura. Dúvidas? Não. Não.
O próximo, eu até comecei a fazer um desenho aqui. Opa! Porque é tão difícil fazer esses desenhos sem régua, vira uma bagunça. Então, o que ele pediu aqui, ó? Eu vou fazer a letra A e a letra B. Para vocês entenderem como é que fica aí na forma de representação geométrica, tá? E aí a letra C é o mesmo estilo, aí depois a gente corrige mais lá na frente, para poder dar tempo de fazer as outras coisas. A letra A está pedindo para fazer x mais 2 vezes x mais 3. Então, imagina aqui que eu tenho um quadrado. Opa! Tenho aqui um quadrado. E esse quadrado mede x. X de base, como os quatro lados são iguais, então a altura também é x. E aí alguém manda eu acrescentar mais 2 aqui. E aqui embaixo acrescentar mais 3. Então essa vai ser a representação da figura, ó. Então o quadrado aqui vai ficar x aqui, 2 aqui. E aqui x, porque isso aqui é um quadrado, e 3 aqui, ó, tá? Então, se fosse para eu achar, eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. O exercício em si é só isso. É só fazer o desenho e acrescentar o que tem que acrescentar. Então, aqui era para você pegar a medida de x, acrescentar mais 2. Então, você sempre vai fazer um quadrado, depois você vai dividir nesse quadrado conforme o que for pedindo para acrescentar ou para tirar, tá? Professora, Oi. desculpa interromper, porque eu vou ter que sair. Ah, tá bom, amor. Que pena. Tá. É, a aula Mas, tá sendo gravada, né? isso, eu tô gravando, aí depois eu disponibilizo lá, tá? Tá bom. Ok, Obrigada. então, por nada. Tchau. Beijo, tchau. Beijo. Ó, então, o que acontece aqui nessa figura? Se fosse para eu achar a área, o que ia dar a área desse quadrado aqui, ó? Como a base é x e a altura é x, a área desse quadrado aqui seria x vezes x, que é x ao quadrado. Esse retângulo, a altura dele é 3 e a base é x, porque ela vai o mesmo tamanho do quadrado, ó. Então, a área desse retângulo seria 3 vezes x. Já esse outro aqui, ó, a base é 2 e a altura é 3. Então, a área dele seria 6. 2 vezes 3, 6. E esse outro retângulo aqui do lado tem 2 de base por x de altura. Então, a área dele é 2 vezes x. Se eu quiser saber qual que é a área total dessa figura, o que eu vou ter que fazer? Ó, o quadrado, a área dele é x ao quadrado, mais esse retângulo, que a área dele é 3x, mais esse outro retângulo, que a área dele é 2x, mais esse outro retângulo, que a área dele é 6. 3x mais 2x, ó, são semelhantes, né? Tem a mesma variável. Então, eu vou juntar. O que vai ficar isso aqui? X ao quadrado mais 5x mais 6. Isso aqui é um trinômio, mas não é um trinômio do quadrado perfeito. E isso fica bem claro para a gente, porque isso aqui não formou um quadrado, né? Um quadrado perfeito. A gente tem um quadrado aqui e 3 retângulos, ó. Se eu recortar esse quadrado, recortar esses retângulos e juntar,
isso aqui vai formar a figura de um retângulo e não de um quadrado, tá? Por quê? Porque isso aqui não é um trinômio do quadrado perfeito. Silvana, como que você sabe que não é um trinômio do quadrado perfeito? A gente falou lá para vocês que para ser um trinômio do quadrado perfeito, eu tinha que extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do terceiro, e 2 vezes o resultado das raízes tinha que dar o número do meio. Então, por exemplo, se eu coloco assim, x ao quadrado menos 6x mais 9, tá? Ó, qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? É x. E qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, a forma fatorada desse trinômio é x menos 3 ao quadrado. E por que isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito? Porque se eu pegar o resultado das raízes, que no caso é x e 3, e multiplicar por 2, tem que dar o número aqui do meio, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes x, 6x. Se eu for representar isso geometricamente, isso vai formar um quadrado, tá? Ó, vamos supor, então, que eu vou representar isso aqui geometricamente. X menos 3 ao quadrado é o mesmo que x menos 3 vezes x menos 3. Então, eu vou fazer um quadrado. Professora, Oi, meu amor. porque ali, ó, tá x ao quadrado mais 3x mais 2x. Por que ficou 5x? Porque eu somei 3 mais 2, ó. 3 mais 2 dá 5, Ah, sim, entendi. tá? Tá bom. Aqui, ó, esse quadrado media x. Aqui e aqui, certo? Aí, o que está fazendo? Ó, é para eu representar isso geometricamente. X menos 3 e x menos 3. Então, é para eu tirar 3 aqui na largura. Então, vou passar um traço aqui, ó. E vou tirar 3. O que acontece agora? Aqui onde media x, né? Que daqui até aqui media x. Agora, aqui vai medir 3 e esse pedaço aqui vai medir x menos 3. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, porque aqui na largura também é para eu tirar 3. Então, eu vou tirar 3 aqui da largura. Aí, o que vai acontecer, ó? Da ponta lá de cima à ponta aqui de baixo, media x. Como eu tirei 3, aqui vai valer 3, e daqui até aqui agora vale x menos 3. Então, qual que é a área desse aqui? X menos 3 vezes x menos 3. Então, aqui já está na cara que é um quadrado, né? Porque esse lado e esse tem a mesma medida. Então, aqui é um quadrado. Aqui, ó, a altura vai ser 3 e a base vai ser x menos 3. Aqui, a base vai ser 3 e a altura aqui vai ser x menos 3. E aqui, a base é 3 e a altura é 3. Então, aqui, ó, esse lado aqui e esse lado aqui tem a mesma medida. Então, já mostrou pra gente que é um quadrado. Esse lado aqui e esse lado aqui tem a mesma medida, outro quadrado. Então, a gente tem um quadradão aqui, outro quadradinho aqui, e aqui a gente tem um retângulo que mede 3x menos 9 de área, e aqui mede 3x menos 9 de área, né? Porque aqui eu vou fazer, ó, 3 vezes x menos 3, que vai dar 3x menos 9. E aqui vai acontecer a mesma coisa, que vai dar
3x menos 9. Ou seja, vão se anular, ó. 3x menos 9 mais 3x menos 9 vai dar aqui 6x menos 18. Se eu juntar esse lado com esse aqui, eles terão a mesma medida e esse lado com esse aqui terá a mesma medida. Então, esses dois juntos vai formar outro quadrado, que todas essas pecinhas juntas formam esse quadradão aqui, ó. Tá? Então, vai formar um quadrado perfeitinho. Isso não acontece nesses aqui. Vai formar aqui um retângulo. Por quê? Porque eles não são trinômios do quadrado perfeito. Não tem como eu extrair a raiz do primeiro, extrair a raiz do terceiro e multiplicar por 2, não vai dar o mesmo resultado. Então, por isso que essa figura vira um retângulo e essa figura vira um quadrado. Isso foi só uma curiosidade, tá? Claro que à medida que vocês vão... Opa, por que você não quer apagar? À medida que vocês forem praticando, isso vai ficar mais visível para vocês. O ideal é vocês fazerem a figura num papel com as medidas certinhas, aí vocês recortam e montam. E vê se o que você montou formou um quadrado ou formou um retângulo. Se não formar um trinômio do quadrado perfeito, não vai formar um quadrado, tá? Então, aqui era só para fazer a representação dela em forma geométrica. A letra B, ó, é para você pegar x menos 3 vezes x menos 2. Então, um lado mede x menos 3, o outro lado mede x menos 2. Então, aqui vai ser x vai ser x menos 2 e esse pedacinho aqui vai ser 2. Aqui vai ser daqui até aqui, ó, vai ser x menos 3 e esse pedacinho aqui mede 3. Então, a representação geométrica disso, da letra B é isso aqui, ó. Dessa ponta do quadrado aqui do retângulo até essa ponta, mede x. Aí ele mandou a gente tirar 2. Então, eu vim aqui, ó, e tirei 2. Fiz essa linha aqui. Daqui até aqui, mede 2. Se daqui até aqui media x e eu tirei 2, então daqui até aqui vai medir x menos 2. E a mesma coisa acontece aqui do lado vertical. Deu para entender, gente? Esse sim já está tão cansado. O 3.1. Professora. Que, Dani? A voz minha de vez em quando fica rouca. Ó, o 3.1. Não lembro quem foi que me pediu para explicar o 3.1. O 3.1 diz o seguinte: observe essa igualdade. 2 mais 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Utilizando uma malha quadriculada, represente essa igualdade geometricamente. Ó, isso aqui, 2 mais 3 elevado ao quadrado, é diferente de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Aqui no 2 mais 3 elevado ao quadrado, o que eu estou elevando ao quadrado? A soma. Então,
o que eu vou elevar aqui? Primeiro eu resolvo a soma. Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, para depois eu calcular a potência. 2 mais 3 dá 5, 5 ao quadrado. Agora, aqui eu tenho, dentro do parênteses, uma potência e uma soma. Nesse caso, eu resolvo quem primeiro? A potência. Depois eu somo. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 5 ao quadrado, 25. 4 mais 9, 13. Então, ó, são coisas totalmente diferentes. Aqui vale 25 e aqui vale 13. Aí ele pediu para vocês representarem isso geometricamente. Então, era para vocês fazerem as figuras, né? A primeira figura é desse aqui, ó. 2 mais 3 ao quadrado, que no caso dá 25. Ou seja, é o mesmo que 5 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Um quadrado. Aqui vai medir 5, aqui vai medir 5. 5 vezes 5, ó, 25. Então, eu representei esse aqui. Agora, esse aqui, eu vou ter 4 mais 9. Então, o que eu vou ter? 2 ao quadrado, 4. Então, eu vou ter um quadrado que mede 2 assim por 2 assim. Dá 4. E o outro quadrado que eu vou ter é o 3 ao quadrado. Então, ele vai ser um pouquinho maior aqui, né? Aí aqui vai ser 3, aqui vai ser 3, que dá 9. Se eu juntar essas duas figuras aqui, ó. Se eu juntar as duas figuras, deixa eu até fazer de outra cor aqui. Então, vou fazer um outro aqui que mede 3 por 3. Elas não vão fechar, ó. Elas não vão compor um quadrado. A gente tem aqui um quadrado menor com outro quadrado e ficou esse espaço aqui em vão, né? Não teve encaixe. Já nesse caso aqui, formou um quadrado perfeito, tá? Então, era isso que tinha que fazer aí. Tinha que fazer esse desenho. E aí, esse primeiro desenho aqui representa essa operação. E esse segundo desenho aqui representa essa operação. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O exercício aí é só para mostrar que, apesar de parecer que representa a mesma coisa, são situações diferentes, tá? Daqui, eu tinha preparado outras, mas aí eu acho que vai ficar muito apertado para a gente ver a função. Então, daqui eu vou pular para uma que o Rodrigo me pediu. Rodrigo, tá aí? Ou ele saiu da sala? Rodrigo? Tô aqui. Eu até quero que você preste atenção, porque na hora que eu te respondi, eu teve uma coisinha que eu fiz errado. Então, vou corrigir com você, tá? Na hora que eu te respondi, eu estava fazendo almoço, um monte de coisa aqui, aí não deu tempo. Mas, assim, é coisa simples, eu vou só te mostrar onde que está o erro. Eu fiz questão de mostrar para vocês que quando o trinômio é um quadrado, quando é um trinômio do quadrado perfeito, na forma de representação, vai formar um quadrado, tá? Quando não é, vai formar um retângulo. Por quê? Porque isso vai refletir aqui no resultado. Aí o Rodrigo tinha ficado com dúvida nesse exercício aqui, ó. Junto com seu colega, preenche a tabela com a forma fatorada da equação e as raízes. Raízes de uma equação
significa a solução. Qual é o valor do x para que essa equação seja verdadeira, tá? Então, no nosso primeiro termo aqui, ó, a gente tem um trinômio. Por que ele é um trinômio? Porque ele tem três termos. O x ao quadrado, o 10x e o 25, tá? Eu vou verificar se esse trinômio é do quadrado perfeito ou não. E como que eu faço para verificar? Eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro e do último termo. Então, eu vou fazer raiz quadrada de x ao quadrado, raiz quadrada de 25, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, corta, corta, dá x. Raiz quadrada de 25 é 5, certo? Aí, o que eu faço? Pego o resultado das raízes e multiplico por 2. Então, isso aqui, ó, eu vou verificar se é verdade. Então, eu vou pegar 2 vezes x vezes 5, tá? 2 vezes 5, 10, 10x. Então, ó, deu a mesma coisa. Se deu certinho, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Se é um trinômio do quadrado perfeito, qual que vai ser a forma fatorada? X menos 5, então é o resultado das raízes, e eu conservo o sinal do termo do meio, elevado ao quadrado, tá? Então, a forma fatorada é essa, x menos 5 elevado ao quadrado. O que é x menos 5 elevado ao quadrado? É a mesma coisa que x menos 5 vezes x menos 5, certo? E o que ele falou para nós? Que quando eu achar o valor do x e substituir aqui na equação, a hora que eu resolver vai dar zero. Então, x ao quadrado menos 10x mais 25 é o mesmo que x menos 5 ao quadrado, que é o mesmo que x menos 5 vezes x menos 5, tá? E isso vai ser igual a zero. Foi isso que ele falou aqui na equação? Então, a forma fatorada é x menos 5 elevado ao quadrado igual a zero. Isso aqui não é uma potência? Qual que é a operação inversa da potência? A raiz. Então, se eu quero achar essa potência, eu venho aqui, ó, coloco isso dentro da raiz. Se eu coloquei quem está dentro da raiz, quem está do lado de cá do igual dentro da raiz, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Porque senão eu altero toda a equação. E aí, esse 2 cancela com esse 2, o que vai sobrar aqui? X menos 5. Raiz quadrada de zero, que número vezes ele mesmo dá zero? Zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro. 0 mais 5 dá 5. Então, o x vai ser igual a 5. 5 é o número que vai resolver essa equação. E quer ver como que é verdade? Se x menos 5 ao quadrado é o mesmo que x menos 5 vezes x menos 5, e eu estou dizendo que x menos 5 vezes x menos 5 dá zero, então o que eu concluo? Numa multiplicação para o resultado dar zero, um dos números que estão sendo multiplicados tem que ser zero. Então, ou esse aqui tem que ser zero, ou esse aqui tem que ser zero. Então, x menos 5 vai ser igual a zero, eu resolvo, vai dar 5. Se eu fizer a mesma coisa aqui, o x tem que valer 5.
Por quê? Ó, 5 menos 5 dá 0. Então, a única maneira de eu fazer isso que está aqui dentro do parênteses virar 0 é somando o menos 5 com mais 5, tá? Ai, nossa, mas eu preciso de fazer isso que você fez aí, eu pôr essa raiz, não sei o quê, nanana. Não precisa, você pode pular essa passagem, tá? O que você vai colocar lá, ó? Toda vez que você chegar na forma fatorada, onde você está multiplicando uma soma ou uma subtração, está sendo elevada ao quadrado, você simplesmente desconsidera que o expoente coloca lá, ó, o que está dentro igual a 0. Você não precisa de fazer desdobrado, por quê? Porque são iguais, ó. Então, o mesmo resultado que der nesse parênteses vai dar nesse, porque é o mesmo termo. Então, você já faz direto, tá? Deu para entender aí ou não? Eu vou fazer esse, eu vou fazer todos com vocês. Então, aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Opa! Para vocês entenderem. Espera aí que eu vou fazer os outros. Deixa eu fazer a letra B. A letra B é K ao quadrado menos 25 igual a 0. Nesse caso, eu tenho um binômio. Então, ó, eu tenho só dois termos, por isso bi, tá? Quando eu tenho um binômio, eu vou extrair a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo. A raiz do primeiro termo vai ser raiz quadrada de K ao quadrado. E do outro vai ser raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de K ao quadrado, ó, cancela, cancela, vai dar K. E raiz quadrada de 25, 5. Como aqui é só um binômio e o número aqui, ó, do meio, o sinal aqui do meio é negativo, então a forma fatorada disso daqui vai ser K mais 5 vezes K menos 5. Nesse caso, eu vou multiplicar a soma pela diferença. Por quê? Porque só tem dois termos aqui, tá? Isso vai ser igual a 0. Aí, o que eu sei? Numa multiplicação, onde o resultado vai ser 0, um dos termos tem que ser 0. Então, ou o K mais 5 tem que ser igual a 0. Ó, formei uma equação de primeiro grau, isolo, passo 5 para cá, então o K vai ficar 0 menos 5, o K vai dar menos 5. E se não for esse que der 0, for esse de K, então aí eu vou escrever ou o K menos 5 tem que ser 0. Passa esse menos 5 para lá, vai ficar K igual a 0 mais 5, o K é 5. Então, nesse caso, qual é a solução? Quais são as raízes? O x tem que valer menos 5 ou 5. Se eu resolver o problema e não der menos 5 ou 5, então eu não vou solucionar essa equação, tá? Então, a forma fatorada de K ao quadrado menos 25 é K mais 5 vezes K menos 5. E as raízes, menos 5 e 5. Alguma dúvida desse? Não? Depois, a letra C. Ah, peraí que eu vou capturar ela aqui para ficar mais fácil.
Então, aqui eu tenho a letra C. M ao quadrado mais 2M mais 1. É um trinômio, porque tem 3 termos. Será que ele é do quadrado perfeito? Vou verificar. Como? Extraio a raiz do primeiro, extraio a raiz do terceiro e multiplico 2 vezes as raízes, tá? Então, a raiz quadrada de m ao quadrado, corto, dá m. A raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. E aí eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes m vezes 1. 2 vezes 1, 2 vezes m, 2m. Olha lá, ó. Deu tudo certinho. Então, isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Qual que é a forma fatorada? M, 1. Qual o sinal que eu vou colocar aqui? Mais, ó, porque eu estou somando elevado ao quadrado. Qual vai ser a raiz? Como é m mais 1 elevado ao quadrado, é o mesmo que m mais 1 vezes m mais 1. Então, você está multiplicando o mesmo valor, certo? Então, como que você vai achar? M mais 1 é igual a 0. M é igual a 0 menos 1. O m tem que ser menos 1. Então, a raiz aí vai ser menos 1. Tudo bem, pessoal? Sim. Entendeu? Bom, é isso que eu tenho que fazer aí, tá? Eu não vou fazer a letra D e a letra E, porque eu preciso explicar para vocês um pouco sobre função. Mas eu fiz até a letra C. Depois, se vocês quiserem fazer a letra D e a letra E e mandar para eu corrigir, eu corrijo, tá? Bom, fizemos um pouco de potenciação, fizemos fatoração, fizemos a representação geométrica, resolvemos a equação do segundo grau por meio da fatoração. Ó. Isso que a gente fez aqui no exercício 6, nada mais é que resolver uma equação do segundo grau. Todas essas equações aqui são do segundo grau. As que têm 3 termos é uma equação do segundo grau completa. A que tem 2 termos é uma equação do segundo grau incompleta. A gente vai falar mais sobre isso, vou mostrar outras formas de resolver, mas vocês já estão resolvendo uma equação do segundo grau utilizando a fatoração para isso, tá? A gente vai ver outras formas, vamos aprofundar um pouco mais, mas vocês já estão resolvendo aí uma equação do segundo grau. Por que que ela é do segundo grau? Porque ela tem uma incógnita elevado a 2, uma incógnita elevado a 1 e um termo independente, ou seja, um termo que não tem incógnita. Então, como ela tem uma incógnita, né, uma letra que está elevada a grau 2, a gente chama de equação do segundo grau.